Eduardo Campos. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores deputados aqui presentes. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês no dia de hoje para falar de um tema que é tão importante à nossa sociedade. Para contextualizar um pouquinho esse momento, eu trouxe alguns números do nosso país. Com certeza, esses números já foram debatidos aqui em outras audiências públicas. Primeiro, nós estamos num país de dimensões continentais, um país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados de área, 5.570 municípios, 26 estados mais o Distrito Federal, e uma malha rodoviária muito grande, de 1,72 milhão de quilômetros, com apenas 12% disso pavimentado. Fora essas questões, nós temos aí uma frota de 103 milhões de veículos, 210 milhões de habitantes e 73 milhões de pessoas habilitadas. Quando nós misturamos um país de dimensões continentais com essa frota e essa população tão grande, nós temos aí, então, alguns números muito tristes. 81 mil veículos foram roubados somente no primeiro semestre desse ano, 68,4 milhões de infrações de trânsito foram registradas ao longo do ano de 2018, e se pegarmos desde o Código de Trânsito até 2018, nós temos aí 1 milhão de vítimas fatais e 4,2 milhões de pessoas que foram vítimas desses acidentes e tiveram aí a sua capacidade laboral interrompida, todas indenizadas pelo DPVAT. Isso faz com que o nosso país tenha um grande problema, todos sabem disso, daí a importância destes debates, e que nós precisamos realmente compreender a dimensão disso tudo. Eu vou tentar me concentrar em dois pontos fundamentais aqui. O tema hoje é a questão do registro e licenciamento de veículos. E, quando nós falamos em acidentes de trânsito, nós temos sempre 3 elementos na cabeça. É a via, a qualidade dessa via, as condições do meio ambiente, do momento do acidente, a questão do condutor e o veículo. Nós temos inúmeras ações do governo, ao longo dos anos, em alguns destes elementos. Na via, o Ministério da Infraestrutura fazendo concessões de rodovias, no que se refere ao condutor, o CONTRAN, DENATRAN, procurando aperfeiçoar o processo de formação de condutores, e a questão de veículos, ela precisa de um olhar um pouco mais sério da nossa sociedade para isso. Uma das coisas que mudou ao longo do tempo, quando a gente fala em acidente de trânsito, até então a gente escutava o seguinte: aquele acidente ocorreu porque a pessoa estava embriagada, o pneu estava careca, né, estava chovendo demais naquele momento. Ou seja, a análise de um acidente de trânsito sempre muito superficial e procurando apenas um elemento. Né, e, a partir do momento que se indicava aquele elemento que, em tese, seria a causa raiz daquele problema, parava-se aí o diagnóstico do acidente. E, na verdade, o que nós temos no trânsito é como nós temos na aviação civil. Um acidente de trânsito ele não acontece por um único fator. É a contribuição de fatores que causam não apenas o acidente, mas a gravidade deste acidente. Esse esqueminha que eu trouxe para os senhores é para ilustrar a complexidade de um veículo. Um veículo ele é composto de inúmeros sistemas, inúmeros componentes, e que eles precisam de um olhar da sociedade. A iniciativa do DENATRAN de cuidar da questão do recall é um grande passo. O recall ele tem aí uma capacidade de reduzir não apenas a incidência dos acidentes, mas a gravidade destes. Tivemos aí notícias, há não muito tempo atrás, de problemas com airbag, e que foi objeto de recall. E, quando nós olhamos para o veículo dissecando em pequenos sistemas, a gente começa a entender o que é importante e qual é o papel da vistoria de identificação veicular, que está previsto no artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro, e da inspeção veicular, prevista tanto no artigo 104 quanto no artigo 106. E, já pedindo para que os senhores reflitam nessa revisão possível, agora, deste momento do Código de Trânsito, nós temos que ajudar não apenas a sociedade, mas o judiciário. Quando nós falamos em vistoria e inspeção, há uma imensa confusão de decisões na justiça em que se confundem vistoria com inspeção. E nós ainda temos no artigo 104 a inspeção que se subdivide na ITV
a ser regulamentada pelo CONTRAN, e na inspeção veicular ambiental, que é de competência do CONAMA. Exemplo, a Controlar em São Paulo era uma concessão da inspeção veicular ambiental. Eu trouxe para os senhores aqui um pequeno gráfico que ele demonstra a importância da inspeção e da vistoria veicular para a manutenção do nível de desempenho da frota. Tá? Isso foi um estudo feito na Áustria, em 2008, e foi a Comissão Econômica das Nações Unidas que fez esse estudo, e nós temos ali, então, uma modelagem da frota que não sofre ou não passa por um processo de vistoria veicular e de inspeção veicular, e você tem, então, a qualidade, o nível de segurança e de desempenho desta frota caindo drasticamente, chegando a um ponto em que esse veículo tem que ser descartado, sucateado. E quando você tem uma vistoria periódica ou uma inspeção periódica, você tem sempre o momento em que a inspeção acontece, o retorno à configuração de segurança adequada daquele veículo. Claro que, com o passar do tempo, a degradação dos componentes é sempre maior e você tem que, então, periodicamente estar realizando essa inspeção para que você mantenha esse nível de segurança e de desempenho da frota. Um outro dado muito importante, também parte desse estudo da UNSE, ela fala sobre os veículos inspecionados pela primeira vez. Nós temos aqui também esse desenho, bem sintético, que ele demonstra que os veículos que foram inspecionados pela primeira vez, 79,7% deles apresentavam defeitos nos sistemas de freios, né? E em outros sistemas também, índices de reprovação muito altos. Isso é evidente que chama a atenção, e quando nós olhamos para aquilo que contribui num acidente de trânsito, fica evidente a importância da vistoria veicular e da inspeção veicular em nosso país. A vistoria veicular, como eu citei, ela está prevista no artigo 22 do Código de Trânsito, no inciso 3º, onde ela é objeto hoje de uma resolução do CONTRAN, a 466 de 2013, que regulamentou o exercício dessa atividade, que pode ser exercida tanto pelos DETRANS quanto por empresas credenciadas pelos próprios DETRANS. A vistoria de identificação veicular ela é diferente da inspeção veicular, porque, primeiro, é o momento em que se é exigido a vistoria veicular. Hoje, né, pela resolução, a vistoria ela é exigida quando da transferência de propriedade e de domicílio. E, em alguns casos, quando é necessária a regularização desse veículo, troca de motor, né, ausência de numeração de motor, né, algumas situações específicas que voltam da resolução 282 do CONTRAN de 2007. A grande capacidade dessa vistoria é que ela tem uma elevada capacidade de identificar as adulterações que esses veículos sofreram, fruto de crime. E nos estados onde nós temos a vistoria de fato implantada conforme estabelece o CONTRAN, nós temos aí dados estatísticos que demonstram a redução dos índices de roubo e furto de veículos. Por quê? Aquela pessoa que, então, eventualmente rouba um veículo, ela sabe que passar aquele veículo para frente será mais difícil. Então, quando nós temos a conjugação de ações, por exemplo, eliminando o papel moeda, para que você não tenha mais o roubo da cédula, para que isso sirva como um elemento para esquentar um veículo roubado, e uma vistoria muito bem feita tecnicamente, implantada uniformemente em todo o território nacional, nós temos grandes avanços para a redução, não apenas do crime, mas dos acidentes de trânsito. Porque, apesar de a vistoria se chamar vistoria de identificação veicular, ela não tem apenas o viés de tratar da identificação do veículo, ela também verifica elementos de segurança. A principal diferença da inspeção veicular, artigos 104 e 106, da vistoria veicular, é que na vistoria veicular você não faz a verificação mecanizada, né, que é utilizado, então, com equipamentos mais caros para se verificar freio e suspensão. Mas todos os demais sistemas, iluminação, sinalização, pneus e rodas, todos os outros sistemas são e devem ser verificados na vistoria de identificação veicular. A confusão que acontece no judiciário sobre esse tema é imensa, né, inclusive de eventual delegação de poder de polícia pelos estados que assim credenciaram empresas,
e, na verdade, não se trata de delegação de poder de polícia, porque a vistoria é uma atividade técnica, material, acessória ao exercício do poder de polícia administrativa do Estado, tá? E ela tem uma grande vantagem, que todos os dados são coletados e você tem uma integração sistêmica a nível nacional. E, para a sociedade, a grande vantagem de você ter essa vistoria implantada é, primeiro, é um processo de desburocratização do Estado, né? É um processo de geração de emprego e renda. E você tem o DETRAN, o Estado, com a sua atividade concentrada naquilo que realmente importa à sociedade. Nós temos estados, eu, por exemplo, resido em Belo Horizonte, Minas Gerais, é um estado imenso, são 853 municípios, é um estado que sofre com essa questão da vistoria, hoje realizada pelo DETRAN, que tenta a todo custo melhorar, sem dúvida alguma, mas, até pela dimensão do Estado e pelo tamanho da frota que lá nós temos, ele tem as suas dificuldades, inclusive orçamentárias, para que ele aprimore o processo. E, além disso, você tem uma infinidade de policiais civis, no caso específico de Minas Gerais, que deixam de trabalhar no combate ao crime nas ruas, estão ali fazendo uma vistoria que poderia ser delegada a terceiros, né? Um ponto importante que nós consideramos, quando a gente fala da vistoria veicular, é a necessidade de uniformização, de padronização disso em todo o território nacional. Nós temos estados que cumprem a resolução do CONTRAN e nós temos muitos outros estados que não cumprem a resolução do CONTRAN. É preciso achar uma solução para isso. É claro que esse não é o único tema em que isso acontece, há uma série de outras questões que, da mesma forma, estados cumprem e outros não cumprem, mas é preciso encontrar um ponto de equilíbrio, um ponto comum para isto. Sobre a inspeção veicular, artigo 104 e artigo 106, é um processo mais aprimorado, mais refinado de verificação desta frota. Isso já existe no nosso país há mais de 20 anos para os veículos modificados, fabricados e sinistrados. O doutor Paulo falou agora há pouco da questão do GNV. É um grande problema que o nosso país hoje vive. O estado do Rio de Janeiro é o estado que tem a maior frota hoje movida a GNV, mais de 1 milhão de veículos convertidos ao uso de gás natural. E, infelizmente, pelo menos aí 2 episódios ao ano, veículos explodem durante o abastecimento, sem controle, causando vítimas fatais. Quem sabe a utilização de uma tecnologia de RFID não venha resolver um problema dramático da sociedade brasileira, principalmente dos cariocas. Nós temos um desafio quando nós falamos em inspeção técnica veicular. Esse é um tema que vem sendo debatido aqui no Congresso Nacional há muitos anos, em inúmeros projetos de lei, e o que nós entendemos é a inspeção técnica veicular numa frota de 100 milhões de veículos, se não houver um piloto, se não houver um start, um ponto inicial, não vai nascer nunca. Num país tão grande quanto este, e que, para se implantar uma estação de inspeção veicular, exige-se um investimento alto de recursos financeiros por parte do empresariado, é preciso ter um piloto no nosso país. E, na nossa visão, esse projeto piloto deveria ser com a frota de uso intenso que nós temos, transporte de cargas, transporte de passageiros, e temos que ter também uma atenção especial a outra modalidade de transporte que vem se consolidando no nosso país, que é o transporte remunerado individual de passageiros por aplicativos, vamos assim dizer, que não são veículos de categoria aluguel, são veículos da categoria particular, mas que nós temos aí hoje municípios legislando, editando suas leis e regulamentando esse tipo de transporte, né? E fica, então, uma categoria, um setor de atividade à margem do controle do Estado sobre a condição dessa frota. Isso é algo preocupante. Méritos da vistoria veicular e da inspeção veicular. A redução dos riscos para a ocorrência de um acidente, lembrando que o veículo é um fator que pode contribuir não apenas para a ocorrência, mas para a gravidade do acidente de trânsito. Redução das emissões de gases poluentes, um tema também caro à nossa sociedade. Hoje você tem cidades em que, em época que não chove, em época de tempo muito seco, a gente sofre com o problema da poluição atmosférica. Grande parte desse problema de poluição está em função do uso de um combustível fóssil, né, pela nossa frota. A redução do consumo de combustível, algumas pessoas acabam, às vezes, enxergando apenas o lado ruim da inspeção técnica veicular. É mais um ônus, é mais uma obrigação, é mais um custo para a sociedade. Mas tem também o benefício. E o que me chama muito a atenção, gente, quando a gente fala da inspeção técnica veicular, independente de todas essas questões, nem todo brasileiro tem um carro.
mas todo brasileiro paga o preço da saúde pública, todo brasileiro paga o preço da previdência social daquela pessoa que foi vítima de um acidente de trânsito. Então, o bônus ele é de alguns, o ônus é de toda a sociedade. Quando se discutia a implantação da inspeção veicular ambiental em alguns estados, eu ouvia muito o conceito do poluidor-pagador, onde se discutia, quem tem que pagar essa inspeção é o Estado, não sou eu dono do carro. Mas nem todo mundo tem carro, então, se eu utilizo um carro e eu poluo o meio ambiente, eu tenho que pagar por isso. É o conceito de poluidor-pagador. Na inspeção técnica veicular, nós não fugimos desta discussão, e nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Isso é novidade do brasileiro, gente, a inspeção técnica? Não. Ela existe na Europa há 50 anos. Os países nossos, na América Latina, praticamente todos, fazem há muitos anos a inspeção veicular. Perdão, só mais um minuto. Apenas para terminar, alguns temas são também relevantes, que eu gostaria apenas de fazer uma pincelada aqui. Primeiro, o combate à informalidade. Nós temos hoje um mercado muito complicado na compra e venda de veículos, principalmente os veículos usados, e principalmente a questão das motocicletas, em que esse comércio é feito de uma forma absolutamente informal. E quando acontece um acidente, um atropelamento, ninguém sabe como encontrar aquele responsável. Outro elemento que precisa de uma nova análise é o uso de pneus reformados em motocicletas. Apesar disso estar proibido pelo CONTRAN, qualquer um dos senhores que abrir agora o site do Mercado Livre e digitar pneu moto reformado está aos montes à venda. Nós temos que, talvez, reavaliar resoluções. A resolução que trata sobre a questão de pneu especificamente, ela é dos anos 80, mais especificamente 1980. Já se passaram praticamente 40 anos dessa resolução. Temos que dar uma repensada e uma atualizada nisso, que é o que eu também coloco como necessidade de uma ampla revisão e consolidação dos normativos. O CONTRAN, a DENATRAN, possui centenas de resoluções, milhares de portarias, e muitas delas difíceis para a sociedade compreender. Se para o cidadão é difícil, imagina para o judiciário. E aí nós temos, repito, inúmeras decisões que contrariam o interesse da sociedade, principalmente quando nós falamos em segurança. E, claro, a necessidade de dados confiáveis para a definição de políticas públicas. Se a gente gasta 1 minuto do nosso tempo para pesquisar acidentes de trânsito no nosso país, nós não encontramos bases de dados específicas sobre isso. Cada órgão tem a sua base, cada um cria o seu observatório, mas nós não temos nenhuma grande base, nenhum grande sistema que compile todas essas informações, principalmente aquilo que é o impacto social dos acidentes de trânsito. Para finalizar, mais um slide apenas, senhores deputados, eu gostaria de apresentar uma modesta visão, eu não vou estar na próxima audiência pública, que trata sobre o Sistema Nacional de Trânsito, mas nós temos uma visão muito forte sobre a necessidade de nós termos um DENATRAN forte no nosso país e um CONTRAN imparcial. Quando eu falo um DENATRAN forte, eu digo um DENATRAN com autonomia administrativa e financeira, com recursos humanos suficientes. Aqueles números do primeiro slide que eu mostrei mostram exatamente a dimensão do problema, a dimensão do nosso país. Se nós perguntarmos quantas pessoas hoje trabalham no DENATRAN para poder cumprir essa missão gigantesca e quantas pessoas trabalham, por exemplo, nos DETRANs, nós vamos acabar descobrindo que tem mais gente trabalhando em DETRAN de um estado do que no órgão federal que cuida disso a nível nacional. E a questão do CONTRAN imparcial, ele, claro, hoje ele é formado por integrantes dos ministérios e as câmaras temáticas são muito importantes para contribuir na construção de soluções também. Então, levanto aqui a ideia, quem sabe, de transformar o DENATRAN numa autarquia federal. Isso poderá trazer soluções para a nossa sociedade e fortalecer o DENATRAN nesse momento tão importante do nosso país. Muito obrigado. Bom, finalizadas as exposições, já agradecendo os participantes, vamos dar início aos debates. Primeiramente, passo a palavra ao nosso relator, deputado Juscelino Filho. Boa tarde a todos.